Passou por cima da cabeça de Jean e caiu sobre um enorme urso que se preparava para atacar o moço. O lobo caiu sobre o urso, que, surpreso ao ver aquela coisa, imediatamente ficou de pé e desferiu uma patada na cabeça e fez com que o monstro fosse arremessado para longe. A criatura balançou a cabeça como se estivesse se refazendo da sensação de vertigem que o golpe havia lhe causado. No entanto, as garras nem arranharam aquela besta. E ela, refeita do golpe, imediatamente se levantou e atacou o urso, saltando em cima dele com as garras afiadas que se cravaram no peito do urso, causando uma dor imensa que fez com que o urso urrasse e logo em seguida revidasse, dando no lobo uma outra potente patada que o acertou no lado esquerdo. Essa outra patada também atirou a criatura para longe, mas como ela outra vez não causou ferimentos, a criatura, porém, ficou mais tonta e demorou um pouco mais de tempo para se recuperar. E o urso, aproveitando a oportunidade, foi com tudo para cima dela e desferiu outra patada que deixou o monstro mais tonto, mas não lhe abriram feridas. Jean, aproveitando que aquelas duas feras duelaram e não repararam a presença dele, correu até a árvore que ele usava como ponto de vigia e se escondeu por entre os galhos e as folhas da copa. Lá do alto, assistia à batalha e via quando o grande lobo, ficando sobre duas patas, foi para cima do urso e desferiu vários golpes que começaram a dilacerar o grande predador. E com uma mordida, tirou um pedaço de músculo de uma das patas do urso que tentava revidar. No entanto, não conseguia sequer arranhar a fera. Por fim, o urso, com partes dos seus músculos retalhados pelas inúmeras patadas e mordidas do lobo, foi perdendo as forças e caiu, quase sem vida. O grande lobo, então, desferiu um potente, violento e fatal golpe no pescoço do urso, e a cabeça rolou. A fera colocou uma de suas patas no corpo sem vida do urso e deu um alto e assustador uivo, que fez com que Jean se arrepiasse todo. Nesse exato momento, Jean ouviu uma estranha voz que sussurrava em seus ouvidos algo que ele não entendeu. O que essa voz quis com aquilo naquele momento, mas obedeceu. No fim da batalha, o lobo, em uma atitude idêntica à que os cães fazem, lambeu o sangue de sua vítima que estava no corpo. E quando ficou totalmente limpo, imediatamente se transformou em Pierre e foi em direção à casa e entrou. Só que, felizmente, Isabelle e Marie não estavam em casa, pois haviam ido à mata pegar frutas silvestres. A luta entre as feras não foi vista e nem ouvida pelas mulheres. Mas, ao retornarem, viram o urso decapitado no quintal. Isabelle logo percebeu que aquilo era obra da fera, mas apenas pensava onde estaria seu pai e olhava ao redor para ver vestígios da presença de Jean. Por fim, olhou em direção da árvore onde sabia que seu pai costumava ficar, e Jean acenava para ela, e isso fez com que ela respirasse mais aliviada. Enquanto Isabelle pensava na segurança do pai, Marie havia comentado com ela sobre aquele enorme urso que estava morto no quintal. Mas como a menina estava distraída, não percebeu o comentário da mãe, que dizia que estava preocupada com Pierre, pois ele poderia estar correndo perigo, já que existia um animal que matou um urso daquele tamanho. Isabelle só respondeu: "Está bem, mamãe, está bem. É melhor a gente entrar." Marie concordou. Dentro da casa, Marie e Isabelle se depararam com Pierre, que pesadamente dormia. Afinal, passou a noite anterior caçando e matando um grande urso, fazendo rituais com sangue. Quando chega em casa, se depara com outro enorme urso e teve que lutar para sobreviver, e isso custou um pouco mais de energia do que ele gostaria de gastar. Marie ficou aliviada, enquanto Isabelle ficou aflita, pois sabia que aquela coisa que estava fazendo se passar por seu irmão deveria ser a causadora da morte do grande predador.
E isso era muito assustador. Isabelle disse à mãe que elas não poderiam desperdiçar a carne daquele animal, morto recentemente, e disse que iria ver se havia alguma parte que elas poderiam aproveitar. Marie então falou: "Mas filha, existe alguma fera perigosa por aqui que matou esse urso. Não é seguro que você saia. Ela pode estar na espreita e atacar." Antes que a mãe terminasse a fala, Isabelle falou: "Mamãe, precisamos de carne. Pierre ainda não se recuperou totalmente, apesar de ele ter ido caçar outro dia. Hoje ele está aqui dormindo a essa hora. Isso pode significar que ele ainda precisa de mais tempo. E se a gente puder alimentá-lo melhor com a carne daquele urso, ele irá se recuperar mais rápido. Não se preocupe, mamãe, vou tomar muito cuidado. A qualquer sinal de perigo, eu volto correndo imediatamente." Mesmo preocupada, Marie sabia que Isabelle tinha razão e a deixou sair. Isabelle, antes de ir pegar a carne do urso, correu até as árvores e chamou pelo pai. Jean desceu e foi conversar com a filha. Na conversa, ele relatou tudo o que havia presenciado durante a madrugada, bem como também a luta de Pierre como fera com aquele urso. Isabelle, preocupada com a situação em que a família se encontrava, sendo refém daquele monstro, então perguntou: "Papai, o que faremos com essa criatura que mata até ursos morando em nossa casa?" "Mamãe acha que é Pierre e está o tempo todo ao lado dele, preocupada, achando que ele precisa de cuidados." Jean, entendendo a preocupação da filha, falou: "Sim, filha, a situação é muito grave, mas durante a luta, eu notei que a fera foi atacada por diversas vezes pelo urso, mesmo sendo ataques violentos e com muita força. A besta nem ao menos foi ferida com gravidade. Olha, filha, o ataque do urso foi de muita brutalidade, tanto que jogou aquele enorme lobo a uma distância considerável, mas só causou esse pequeno arranhão. Talvez o ritual feito na caverna tenha ajudado e deixado a fera imune, mas copiei as anotações do ritual e recolhi um pouco do sangue desse urso que está no quintal, pois a fera se banhou em sangue do urso que ela havia batido e levado para a caverna. Talvez esteja aí o segredo dessa imunidade. Preciso fazer um teste e ver se funciona, porque se funcionar, ficará mais fácil enfrentar esse monstro." Isabelle, sabendo que não havia alternativas, pediu para que o pai tomasse cuidado, porque a fera, depois do ritual, parecia estar mais forte. Jean pediu à filha que voltasse para dentro de casa, pois o monstro poderia acordar a qualquer momento e perguntar por ela. Mas Isabelle informou ao pai que ela disse à mãe que iria pegar um pouco de carne do urso, para não haver desperdícios. Mesmo assim, o pai aconselhou não demorar. A garota concordou e, se despedindo, disse ao pai que é para que ele tomasse cuidado. No topo da árvore, em observação, Jean havia improvisado um abrigo com as folhas e galhos ali. Então leu a cópia dos rituais que ele havia feito e em uma das cópias viu o ritual de imunidade, que consistia em se banhar no sangue do maior predador da região e logo em seguida recitar os versos da lua de prata, que ocorreria por 3 dias. Jean, pensando, falou: "A lua estava prateada quando Pierre, na forma daquele senhor grotesco, realizou o ritual. E se a lua ficaria assim por 3 dias, talvez eu possa também fazer e ficar imune. Então poderia enfrentar a fera e não me ferir." Continuando a leitura, Jean notou que quando os versos fossem recitados, era preciso se banhar nas águas de um lago que precisa estar localizado em uma caverna que tem uma pequena abertura no teto. Ao se livrar de todo o sangue nessas águas, o corpo do detentor do ritual ficaria totalmente prateado, e isso evidenciaria a imunidade contra qualquer tipo de ataque, e não haveria ferimentos. Jean sabia que precisava estar naquela caverna e fazer um teste com o sangue que ele havia recolhido. Ele também sabia que era preciso ter bastante cautela para não ser surpreendido pelo grande lobo. Jean estava decidido a tocar seu plano de imunidade em diante. Não tinha tempo para pensar em outra saída, já que sua esposa e sua filha
corria um grande perigo contra aquela coisa. Além do mais, não poderia perder a fase da lua prateada que teria fim em 2 dias. Pensando em possibilidades, Jean chegou à conclusão que para ir à caverna e fazer um teste, ele precisaria esperar anoitecer e ver o que aquela fera iria fazer naquela noite. Os planos dependeriam das atitudes do monstro. Ao final da tarde, Pierre saiu da casa e não foi em direção à floresta. Ele se dirigia às montanhas. O rapaz não se transformou em fera, porém parou no meio do quintal, cheirou o ar, deu um breve rosnado e depois saiu correndo. Enquanto corria, foi aos poucos se transformando em lobo. Primeiro o focinho, logo em seguida as pernas e os braços. As roupas foram ficando pelo caminho, juntamente com sua pele humana. Depois de totalmente transformado, parou e deu um uivo tão alto que, apesar de já estar bem distante da casa, Jean, Isabelle e Marie puderam ouvir. Quando o lobo estava no sopé da montanha, parou e ficou farejando algo, e então se colocou sobre 4 patas e deu início a uma escalada. Boa noite. O nosso muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixe seu like, deixe um comentário aí o que você está achando da história. Isso vai ajudar bastante. E até o próximo vídeo.